told your friend you're not okay. Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e a receita de hoje nós vamos fazer uma torta de chocolate, tá? Esse é o vídeo 1, é como faz um bolo, para depois a gente fazer a parte do recheio e depois a cobertura, tá certo? Então, o bolo da torta, os ingredientes são 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras de açúcar, geralmente ó, eu uso essa xícara aqui. Açúcar eu não coloco a xícara bem cheia, eu coloco sempre só faltando um pouquinho para encher. Porque como é um bolo com recheio, eu gosto de fazer a massa do bolo um pouco com menos açúcar. E eu vou usar 3 colheres de margarina, 3 colheres cheias, 2 xícaras de açúcar, como eu falei, 3 quartos de uma xícara também de chocolate em pó, 50%, tá certo? Eu uso o chocolate em pó, 50%, tá? Eu uso da marca, o Melkin da Harold, 50%, tá certo? Chocolate em pó 50%. Eu uso essa marca, tem outras, tem o Frade, tem algumas outras, você pode escolher. E aqui, tá aqui, 50% cacau. Ele não é um chocolate muito doce. São 3 colheres de chá de fermento em pó químico e 4 ovos. E eu separo a gema da clara, tá certo? Porque eles entram em tempos diferentes na batedeira. Então, esses são os ingredientes. A forma eu já deixo untada. Aqui é uma forma de 30 centímetros de diâmetro. Eu já deixo untada para quando eu terminar todo o meu preparo, eu já coloco na forma e já coloco para assar. O forno já está ligado, pré-aquecendo. E esse bolo ele demora mais ou menos uns de 40 a 50 minutos. Como ele não tem aquele furo no meio, o tempo de assamento dele leva um pouco mais, porque o meio do bolo ele demora mais para assar. Bom, gente, então eu coloco 3 colheres de margarina bem generosa, já coloquei uma, tá? Segunda, terceira. E o açúcar para bater, os dois juntos. Açúcar, 2 xícaras, lembrando, 2 xícaras, não cheia demais, ela quase cheia, não chega nem a estar cheia. A primeira etapa é essa, margarina com açúcar e bato bastante, tá? Eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficando. Ela vai ficar uma mistura meio esbranquiçada. Então, o ideal é que você bata bastante e faça bastante esse processo. Ele leva um pouquinho mais de tempo, porque ele vai garantir uma fofura melhor no bolo. Ele vai ficar mais fofinho o bolo. Então a gente bate bastante. Quando eu faço esse processo aqui, eu dou uma parada um pouquinho. Aí, ó, ele não mistura bem, a batedeira ela só fica no meio. Então eu paro um pouquinho, pego aqui o globo e vou dando uma misturada, um pouquinho, misturo um pouquinho mais. E aí eu coloco para bater novamente. E eu faço isso mais ou menos umas 3 a 4 vezes, esse processo. Para a batedeira, dou uma misturo, que fica na borda do bol, a margarina com o açúcar. E aí para bater bem eu tenho que misturar para ele voltar para o meio de novo. Aí eu vou novamente e coloco para bater. Mas enquanto é isso, ó, ele fica esbranquiçado, bem, como diz, pastoso. Aqui agora entra a gema, só as gemas, tá certo? E eu sempre peneiro as gemas, 4 gemas, tá? Eu deixo um pouco para que passe, né? E a película vai ficar toda na peneira. Película toda aqui, ó. Película da gema. Agora eu volto para a batedeira novamente. E coloco para bater. A velocidade geralmente que eu uso é 1 e 2. Não uso mais que isso. Bom, gente, então bati mais ou menos uns 5 minutos. Aí eu vou agora acrescentar farinha de trigo. Eu coloco metade e metade, eu coloco de 2 vezes, tá certo? Sempre peneirando a farinha de trigo. Por isso que eu peneiro, ficam umas bolinhas de farinha. Pronto, agora eu vou acrescentar outra parte da farinha de trigo.
mistura só com o globo. E volto a bater de novo. Pronto, gente. Então eu acrescentei a farinha. Agora eu acrescento a clara, mas eu acrescento com a batedeira funcionando, tá? Eu parei só para dizer para vocês que eu coloco a clara com a batedeira funcionando, tá certo? Então eu vou ligar novamente e vou colocando a clara aos poucos, aqui, do ladinho aqui derramando. Bom, gente, então agora eu vou acrescentar o chocolate em pó, tá certo? Da xícara. Sempre a farinha e o chocolate em pó eu gosto de sempre peneirar. Novamente com o globo misturo antes de voltar para a batedeira. E bato novamente mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Eu desliguei a bateria só para falar para vocês que eu coloco também o leite aos poucos aqui na lateral, com ela funcionando, tá certo? Então eu vou ligar novamente e vou colocando o leite aos poucos. Eu vou acrescentar o fermento e vou levar para o forno, tá? Ó. São 3 colheres dessas, tá certo? De chá. Aqui eu não volto mais para a batedeira, eu mesmo misturo aqui com o globo. Cuidado. Agora eu vou acrescentar, colocar na forma, tá? Essa forma é um pouco alta, eu gosto de usar ela porque quando ele começar a assar, ele assa por inteiro, por igual. E fica, a lateral dele fica tudo igual, certo? Mas isso também não é problema, se ficar desigual, na hora de rechear a gente corrige. Agora vai pro forno, tá certo? Bom, gente, então tá aqui o bolo, ele passou mais ou menos 60 minutos no forno. E aí você deixa ele esfriar um pouco, para desenformar ele, soltar ele da assadeira. Então quem ficou até o final, deixe seu like, se inscreve no canal e vai pro próximo vídeo, tá certo? Que o próximo vídeo é o recheio da torta de chocolate. Obrigado.